Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, segundo desta sexta-feira, e um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno, pois amanhã, dia 30 de abril, está marcado a Assembleia Geral, que irá alterar o Estatuto do Vasco da Gama, é claro, caso a aprovação do grupo de sócios do Clube de Regatas Vasco da Gama. Porém, há 6 processos na justiça da oposição. A gente vai trazer detalhes disso, de tudo que está acontecendo, porque de fato corre riscos de a Assembleia Geral que iria acontecer neste sábado ser suspensa. Além disso, vamos trazer muitas outras informações. Tem hoje, pela parte da manhã, notícias sobre o clássico que aconteceu entre Vasco e Flamengo pelo Sub-20. O Vasco venceu de virada 3-2 e mais uma vez demonstrando aí a superioridade nas categorias de base. Além disso, também vamos falar sobre muitas outras situações. Domingo tem partida importante contra a Tombense pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre saída de vice-presidente da atual diretoria e além dessas muitas outras notícias. Então é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, ajude o crescimento do canal do Gigante. A sua inscrição é importantíssima, também ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like e nos dê um apoio, nos dê uma moral nas nossas redes sociais. Estamos com o nosso Instagram, canal_gigante, e também com o nosso Twitter, Lucas_gigante98. Link aqui na descrição. Corre lá, dá uma força pra gente também nas outras redes sociais. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo sobre Vasco, e eu quero iniciar já falando sobre essa Assembleia Geral. Amanhã estava marcada, né, uma Assembleia Geral extraordinária, para muitos uma AGE, de fato ainda está marcada, né, a partir das 10 horas da manhã e irá até as 10 horas da noite, uma Assembleia Geral que irá acontecer de maneira híbrida, tanto com votações presenciais quanto também com votações online, um molde semelhante como ocorreu a votação a presidente do Vasco lá no ano de 2020. Porém, a oposição não quer que ocorra essa votação, porque, para quem não sabe, essa votação irá votar, aprovar ou reprovar a alteração do Estatuto do Vasco. Essa alteração, caso venha a ser aprovada, irá fazer com que o Vasco possa se transformar em uma sociedade anônima do futebol, pois hoje, pelo Estatuto do clube, não é permitida essa transformação. Então, devido a todo esse processo, a oposição do Vasco não quer que, por sua grande maioria, né, é claro, há pessoas da oposição que concordam, mas também há pessoas da oposição que discordam, e essa parte que discorda está fazendo de tudo para que essa Assembleia Geral, que está marcada para amanhã, não aconteça. A informação que a gente teve agora há pouco, na parte da tarde, é que 6 ações já se encontram na Justiça contra a realização dessa AGE. Dessa vez, as últimas que chegaram até nós que foram de membros do Casaca e do Identidade Vasco. Casaca, grupo político do antigo presidente Eurico Miranda, mas atualmente do candidato à presidência Sérgio Frias. E com relação à Identidade Vasco, era o grupo do ex-presidente Alexandre Campelo e também do Roberto Monteiro, né, um personagem político aí bastante conhecido dentro do Vasco. Para citar os nomes de quem faz parte dessas ações, a informação que a gente tem é que o Sérgio Frias já entrou com uma ação, o Everton Brito e o Walter Brito também entraram com uma ação, o Pedro Mata, o Yuri Menezes, o Pascoal Macariello e também o Rodrigo Lourissal junto com o Mauro Abidão. Essas são as 2 pessoas aí que por último entraram com ação contra esta AGE. Para uso de informação, lembrando, é claro, só para esclarecer a vocês do que está acontecendo. Há uma semana atrás, exatamente na sexta-feira da semana passada, o Globo Esporte noticiou que houve uma reunião no escritório do Levenciano. Escritório esse que se encontra na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro. Nesta reunião, tiveram aí a presença de 50 membros de grupos políticos, dentre eles Sérgio Frias, Roberto Monteiro, e também pessoas aí, membros de grupos como Identidade Vasco, Casaca, Fosarca, Camisas Negras, Templários do Almirante, Grupo Malta, Caravelas, Vasco Imortal e Time da Virada, ou seja, a oposição. É claro, cada um tem o direito de fazer o que quiser. Se você não é contra, acha que tem justificativa, acha que tem motivo plausível, entra na justiça. E é isso que a oposição do Vasco hoje faz. Tenta entrar na justiça para suspender, anular
esta Assembleia Geral que será realizada amanhã a partir das 10 horas da manhã contra a alteração no Estatuto do Vasco da Gama. A informação que a gente teve é que um dos motivos que essas pessoas entraram na Justiça para alegar a anulação ou a suspensão desta Assembleia Geral seria o prazo de impugnação da lista de sócios, que deveria ter sido contada em 5 dias úteis e, no caso, não foi. Então, realmente uma situação bastante complicada para alguns e agora é esperar o que a Justiça irá falar sobre a situação. A informação que a gente teve é que a juíza que recebeu esse processo teria enviado ele a outra pessoa, a outro juizado, se é assim que eu posso falar, porque segundo ela não teria competência para lidar sobre os fatos. Vamos aguardar o que poderá acontecer, dia cheio aí agitado, sempre a política do Vasco muito conturbada. Eu de fato não quero me posicionar sobre esse assunto, só venho aqui esclarecer para vocês que de fato, para aqueles que querem a aprovação da SAF, a constituição do Vasco, uma sociedade anônima do futebol, essa primeira etapa que iria acontecer amanhã com a alteração do estatuto, corre riscos de ser suspensa. Deixe a sua opinião aí nos comentários sobre o que você acha desse assunto e sobre essa política do Vasco que sempre marca presença dentro do nosso clube. Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos seguir inclusive falando sobre política. A gente teve a informação aí nessa última quinta-feira, no caso ontem, mas hoje foi confirmado de uma maneira mais a funda que o Pedro Seixas, o VP de projetos especiais do Vasco, inclusive o mesmo que foi aí o único remanescente da gestão do Alexandre Campelo, no caso na gestão do Campelo ele ocupava a vaga de VP de obras de engenharias e patrimônios e foi o responsável inclusive também pelas obras tanto no CT Moacir Barbosa quanto também no CT de Duque de Caxias da Base Forte. Ele pediu para sair, pediu o desligamento do cargo na semana passada para tratar de assuntos particulares, ou seja, assuntos pessoais. A expectativa é que nessa sexta-feira ainda, o Clube de Regatas Vasco da Gama, em meio a uma nota, venha anunciar oficialmente a saída do mesmo. Ele que, de fato, tinha uma participação, inclusive, no departamento de futebol. Lembrando que o Jorge Salgado, para ter um apoio maior da política do clube, né, tentar aí se blindar de todas as maneiras possíveis, criou um comitê consultivo de futebol. Esse comitê ajudaria aí, e ajuda, inclusive, o próprio presidente Jorge Salgado e o departamento de futebol do Vasco a fazer algumas escolhas. Esse comitê era composto pelo Marcel Cascos, Flávio Lopes e Cláudio Cardoso, além também do Pedro Seixas, que agora, além de sair do cargo de vice-presidente, também não faz mais parte do comitê consultivo. Ele era tratado aí como uma unanimidade dentro do Vasco, mas agora está fora, não faz mais parte do cargo de vice-presidente do clube e fica de fato um buraco esse que deve ser... Aliás, eu iria falar que deve ser preenchido, mas eu acredito que dificilmente será, pois com a chegada da 777 Partners, né, que muito provavelmente irá acontecer, quem tomará conta agora dos projetos, tanto do CT Moacir Barbosa, quanto da modernização de São Januário, quanto da Base Forte, não será nada mais ligado ao clube. Ou seja, o Pedro Seixas nem teria muito provavelmente mais responsabilidade nessas obras. A grande possibilidade é que a própria empresa norte-americana traga as suas equipes para se responsabilizar sobre esse projeto, a menos que o próprio Pedro Seixas saia do cargo de VP, que no caso seria o dele de projetos especiais do Vasco durante esse tempo e retorne mais para frente como um engenheiro da 777 Partners, o que não seria estranho para mim, sinceramente. E para opinar, é claro, não acharia uma situação legal. Mas como a gente não pode afirmar nada, vamos esperar o que irá acontecer, vamos esperar o desenrolar dos fatos. A gente segue trazendo as informações do que está acontecendo para você, torcedor vascaíno. E para finalizar o vídeo, quero falar sobre vitória em clássico hoje, porque pela parte da manhã o Vasco enfrentou o Flamengo na Gávea pela Taça Guanabara, começou a partida inclusive perdendo por 2-0, mas conseguiu a virada e saiu no placar de 3-2 da partida. Gols marcados por Marlon Gomes, Egnaldo e Juan. Próximo compromisso dos Meninos da Colina, como é conhecida aí as categorias de base do Vasco da Gama, será diante da Portuguesa no próximo sábado às 10 horas da manhã no estádio Nivaldo Pereira. Inclusive vai passar esse vídeo agora para vocês que mostra a comemoração desses atletas do Sub-20 do Vasco da Gama após essa vitória importante contra o Flamengo. Inclusive vitória essa que fez com que o Vasco atualmente seja o líder da Taça Guanabara. Então dê uma olhada aí nesse vídeo importante e empolgante da garotada da nossa Base Forte. O Vasco é o time do amor!
Então, como vocês viram aí, né, rapaziada, de fato, a garotada bastante empolgante e isso nos deixa feliz. Inclusive, o Marlon Gomes jogou muita bola mais uma vez, um volante aí da base Cruz Maltina que eu tenho certeza que vai se destacar muito também pelo profissional do nosso clube. Em breve vai estar vestindo aí as camisas do Gigante da Colina e estará entrando em São Januário pelo nosso profissional. Rapaziada, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, se inscrevam, compartilhem, deixem a sua opinião também aqui nos comentários sobre o que você está achando dessa movimentação na justiça se tratando da oposição e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas!